Fala galera do canal, quinta rodada do Campeonato Goiano de 2026 e eu, Danilo Dias, vou trazer toda a análise para você. Foi a rodada que mais gols tivemos desde o início do Campeonato Goiano de 2026. Foram 16 gols em 6 jogos. Incrível a marca. Os jogadores, artilheiros dos times falaram, essa rodada não vamos passar em branco nenhum jogo. E assim foi. Foram 6 jogos, tendo 3 mandantes vencendo seus jogos, 2 visitantes sendo indigestos e vindo ganhar fora de casa e apenas um empate. E começo por ele. Foi lá no estádio Zico Brandão, em Umas, onde os 2 times mais limitados até o momento, tecnicamente falando, em Umas empatou com a equipe do Centro-Oeste em 2-2, onde o Umas sai vencendo por 2-0, depois cede o empate em 2-2 e ficaram nisso. As duas equipes se equivaleram nas forças e nenhum nem outro conseguiu deslanchar e conseguir a primeira vitória na competição. Centro-Oeste vem de vários empates e algumas derrotas pesadas. O time do Umas não sabe o que é vencer e, pelo contrário, consegue o primeiro ponto dentro do estádio Zico Brandão. Tinha perdido para Becate em casa. O time do Umas não vive um bom momento e corre sério risco de brigar somente na parte de baixo da tabela. Ele também vai brigar, como o Centro-Oeste, com outro time, o Azulão, que decepciona e muito. Foi visitar a Presidência no estádio Aníbal Batista de Toledo e tomou de 4-1, resultado elástico, na estreia de Glauber Ramos, ele que conseguiu um acesso, quem não se lembra de Glauber, conseguiu um acesso com Goiás em 2021 da Série B para a Série A, naquela reta final em que ele é efetivado no cargo, e depois disso fez alguns bons trabalhos por times de Brasília, times goianos, mas na estreia contra a Presidência é para se apagar. O time do Azulão, que manteve vários remanescentes da temporada passada, que quase conseguiu acesso da D para a Série C, não vive um bom momento. Pelo contrário, tem a pior defesa da competição, um dos piores ataques do Campeonato Goiano de 2026 e é um dos candidatíssimos a ser rebaixado para a divisão de acesso. E detalhe, está com o calendário cheio, vai disputar a Série D desse ano de 2026 e com uma campanha muito ruim até o momento. A Presidência conseguiu um resultado importante, que depois Augusto Pacina, que era o treinador do Goiatuba, venceu por 4 seu ex-time, os seus ex-comandados. Quem diria, hein? Como o destino prega peças, vai vendo. E também agora vamos para outro jogo, lá em Ouvidor, onde a Becate, para mim, é um dos times que tem apresentado o melhor futebol. Nos últimos 4 jogos consecutivos, vem batendo seus adversários sem sequer tomar gols. Tem Bruno Pianisola, um bom goleiro, uma barreira intransponível, um time sólido defensivamente, organizado do meio campo e na frente os seus jogadores sempre móveis, efetivos na construção e na finalização. Um time que vem cantando, um time que vem conquistando já 12 pontos em 15 disputados. A Becate certamente estará entre os 8 classificados e promete muito incomodar e ser um visitante indigesto para os times da capital. Terá agora um duelo difícil na 6ª rodada diante do Goiás Esporte Clube dentro do estádio Ale Pinheiro. Será um bom teste para testar não só o sistema defensivo, mas também todo o conjunto. Bateu a Jataiense por 2-0, um time que vinha de vitória por 3-1 em cima do Atlético Goianiense, com moral e nem sequer deu chance. A Becate bateu com méritos, fazendo 2-0 e não tomando gol de um time que tinha feito 3 no Atlético. Como é futebol, né? Falando em Atlético, esse mesmo que tinha na quarta-feira tomado 3 gols da Jataiense, lá no estádio Arapucão, faz hoje 2-1 ganhando dentro do estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, do time que era invicto na competição. Vila Nova, 4 jogos, 4 vitórias, o melhor ataque, artilheiro da competição. O Atlético foi lá dentro e bateu por 2-1. Léo Jacó e Guilherme Marques fizeram os 2 gols do atleticano, enquanto William Formiga tinha feito o gol de empate de cabeça no primeiro tempo. Mas a verdade é que Rafael Lacerda continua com a sua estrela brilhando em Goiás. Ele que desde que chegou em Goiânia foi-lhe pedido para não perder clássicos. Ele vem seguindo à risca esse detalhe, um detalhe muito importante na sua carreira. Até os 12 meses e meio que ele está em Goiânia, foram 9 clássicos disputados, enquanto treinador do Vila e agora enquanto treinador do Atlético. 9 clássicos, 5 vitórias e 4 empates. Um treinador que é o rei dos clássicos, podemos dizer. Chegou em Goiânia com um pedido e ele está sendo atendido à risca. Bateu o Vila Nova dentro do reduto no qual ele mesmo consagrou o time na temporada de 2025, conquistando o título Campeonato Goiano. Lacerda sai com muita moral, Lacerda sai com muita credibilidade de ser o rei dos clássicos. E ele que vinha de derrota, hein? Adson Batista, o presidente, já estava meio assim. Será que eu mantenho ou não mantenho? A verdade é uma só. Pode jogar quantos clássicos quiser. Se tiver Lacerda no banco, ele não vai perder.
O Goiás bateu a Anapolina fora de casa por 2-0, tem a melhor defesa da competição, apenas um gol tomado do Atlético Goianiense no clássico lá no estádio Antônio Ascioli. Tadeu é apenas um gol sofrido, Anselmo Ramon já tem 3 gols, desses 3 gols nos últimos 2 jogos, contra o Centro-Oeste na quinta, contra a Anapolina no sábado, ele que ficou no banco de reservas e entrou no decorrer da partida, vem vivendo um bom momento e demonstrando que o pai está em casa. Anselmo Ramon, que vinha sendo cobrado, agora consegue chegar ao seu 3º gol em 2 jogos e é um dos artilheiros da competição, ao lado de Guilherme Della Torre do Vila Nova. Goiás vence, Goiás ascende também uma posição importante na tabela, tem 11 pontos conquistados em 15 disputados, e o Goiás segue aí a sua caminhada também para garantir a classificação, um time que vem mostrando solidez defensiva e também efetividade ali na linha ofensiva. Anápolis volta a vencer, dentro de casa o craque de Catalão, que não sabe o que é vitória desse campeonato. Um time que até tem um bom conjunto, um bom treinador, Luan Carlos, jogadores que foram remanescentes da temporada passada, mas que não se ornaram, não deram liga nessa competição de 2026. E de fato, o craque também é um dos times candidatos a brigar na parte de baixo da tabela, não tem uma vitória sequer no campeonato, perdeu o clássico para Becate em casa, deslocações contra a Anapolina e também contra o Anápolis no estádio Jonas Duarte, 2 derrotas sem sequer fazer gols, um ataque inoperante e um sistema defensivo que também sofre gols. O craque de Catalão, que é o único bicampeão goiano do interior, sofre na temporada 2026. O Anápolis, que teve um início ruim, mas lembrando, o início foi contra o Atlético Goianiense, depois pegou o Vila Nova, então 2 derrotas contra times candidatos ao título e times da capital, mas agora começa o seu campeonato de fato contra times do interior. Empatou com o Centro-Oeste, venceu o Inhumas e agora vence o craque de Catalão, chegando a 7 pontos, um campeonato que parecia horrível, já começa a ter uma luz no fim do túnel e a sua caminhada rumo à classificação está praticamente quase que certa. Vamos finalizar na Aparecidense 4-1, que eu já falei do Augusto Facina, e esses foram os jogos do Campeonato Goiano da 5ª rodada. Aparecidense 4, Goiatuba 1, Goiás 2, Anapolina 0, Vila Nova 1, Atlético Goianiense 2, também tivemos a Becate de Ouvidor 2, Jataiense 0, e você pôde acompanhar tudo em Umas 2, Centro-Oeste também 2, todos os jogos, esses 6 jogos, 16 gols marcados, a turma desandou a fazer gol, né? Então foi bom. Eu sou o Danilo Dias, vim trazer esse resumo da 5ª rodada do Campeonato Goiano para você. E aí, me diga aqui nos comentários, algum desses resultados te surpreendeu? Algum dos resultados que você não esperava? Fala, Danilo, eu acreditava que o Vila poderia ganhar, a Anapolina poderia complicar o Goiás, não esperava Augusto Facina tomar tanta raiva, abre aspas, assim, do time do Goiatuba e fazer a Presidência aplicar 4 no Goiatuba. Ah, mas o Centro-Oeste em Umas eu já esperava. Comenta aqui abaixo, eu quero ouvir você falar sobre também essa análise junto comigo do Campeonato Goiano de 2026. Eu volto no decorrer da semana com vários conteúdos para vocês aqui. Fechou? Forte abraço. Tchau.